A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bom dia, muito boa noite para os que vão assistir a reprise logo mais às 19 horas pela Rádio Dunasmar. Hoje são 29 de junho de 2020. Começa agora para toda a Tutóia, também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet. Mais uma edição do maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor. Comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia, uma mentalidade, uma palavra, uma frase que poderá mudar as suas emoções e com isso mudar as perspectivas, né? E claro, quando você muda as perspectivas, você começa a enxergar soluções para as suas questões. Muito obrigado, minha amiga Antônia Normanda, pela audiência. E em tempos de pandemia, porque nós continuamos ainda em pleno processo de pandemia, porque as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam se contaminando. Então, apesar desse clima aí de tudo já passou, ontem teve jogo do Vasco, né? Não assisti, mas aqui as nossas praias lotadas de gente ontem, né? E, enfim, tomara que dê certo. Mas, como eu sempre digo, Einstein disse o seguinte: você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente nunca deu certo. Então, os países que estão saindo disso tudo fizeram de acordo com as estatísticas, né, de redução de curva, aquele negócio todo, depois do país inteiro, de países inteiros passarem pelo processo de radicalização do isolamento social. E nós estamos fazendo aqui na ascendente, né? Ascendente. Teve uma queda de números de contaminados e de mortos de 9% com relação à semana passada, mas a Itália também passou por isso, né? Então, isso precisa ser repetido aí por várias semanas até encontrar um padrão que indique que realmente as coisas estão melhorando aqui para nós. Por enquanto, eu continuo aconselhando, se você puder, faça isolamento social, continue fazendo distanciamento social, use máscaras e a higienização exacerbada, né? Então, se você perdeu o programa, hoje, né, o desejar assistir os demais, você pode assistir aqui pelo nosso perfil, pode assistir pela página Mudar para Viver Melhor, você pode também assistir pelo YouTube, lá do canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, né? Então, você pode assistir quantas vezes você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, onde você quiser, né? E certamente você encontrará alguma coisa lá que lhe interesse, porque o objetivo desse programa é trazer a melhor informação para que você possa pensar sobre as coisas que importam para a sua vida, né? Então, esse programa ele tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, né?
CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre estudo, a importância que você precisa, a importância de estudar, né? Eu sou um estudioso, né? É claro que eu não leio todos os livros que eu cito aqui, mas bem que eu gostaria de ler, né? Eu não conheço profundamente todos os assuntos que eu falo aqui, gostaria de fazer isso. Mas olha, o pouco que eu conheço dessas coisas tem me ajudado muito, 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 muito. E eu acredito também que pode ajudá-los também. Então, esse texto aqui é de um vídeo curtinho do incrível professor Clovis Rossi, né? Eu já tenho falado desse professor aqui bastante, que realmente é um cara sensacional. Ontem eu concluí mais um livro dele, A Felicidade é Inútil, né? Depois vamos falar sobre isso. Sobre a inutilidade da felicidade. Bem interessante o livro, do professor Clovis Rossi. Então, olha só, ele falou o seguinte, que ele leu sobre um certo sábio japonês, né? Esse sábio japonês chama-se Nichiren. Ele viveu no século XIII, né? Trata-se de um monge budista. O seu budismo fundamenta-se na afirmação de que todas as pessoas têm o potencial de atingir a iluminação. Então, o que é atingir a iluminação? Atingir a iluminação é você clarear ideias, né? Clarear ideias. A melhor imagem para você entender isso por exemplo, né, estamos aqui em Tutóia, você pode... E eu estava na praia ontem, totalmente escuro, né? Você ouve só o barulho do mar. Então, a sua visão ali, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Totalmente escuro, tinha a lua, né? Mas a lua não mostra tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você está na escuridão, você não consegue enxergar nada, nem o caminho para você voltar para casa. Se você estiver de carro, você vai ter que acender as lanternas do seu carro para poder enxergar a estrada, para saber se está na estrada certa, né? Então existe também a escuridão com relação aos pensamentos, a ideias, a solução. Então dizemos que estamos no absoluto escuro quando temos um problema e não encontramos a solução. A solução seria a iluminação. Então você está totalmente escuro porque não enxerga a solução. Aquele ditado de enxergar a luz no fim do túnel, exatamente. Porque parecia longe, tudo escuro, de repente aparece uma luzinha ali, né? Essa visão, você pode até fechar os olhos e mentalizar uma luzinha lá no final, que ela pode aumentar, e de repente, a metáfora do sol. O sol, o amanhecer do sol ali, né? Ele está tudo escuro e começa a clarear, daqui a pouco está como agora,
às 8h40 o sol está aqui a pino, né? Estou enxergando tudo aqui agora. Né? Então isso é iluminação. E ele fala que as pessoas podem, todas as pessoas têm o potencial de atingir a iluminação, porque todas as pessoas têm a capacidade de aprender. E para aprender você precisa estudar. Daí a importância de estudar, né? Ele fala dos estudos de espírito no cotidiano, as nossas experiências, né? Ele destaca uma que chamou muito a atenção, que chamou a atenção do professor Clóvis, e claro, se chamou a atenção para ele, imagine para mim, né? Chamou a atenção o estudo, né, dessas coisas do cotidiano que nós fazemos todos os dias praticamente, porque quando estudar não é só necessariamente ler um livro. Estudar é prestar atenção nas suas experiências. E as experiências, como eu já falei, elas podem vir pela visão, pela audição e pela acessibilidade, né? Pelo que chama de experiências sinestésicas, dos sentidos, né? De sentir o tato, né? De sentir dor, prazer. Então você pode estudar isso, né? Por que você está triste? Por que você está alegre? Então isso você acaba estudando empiricamente, estudando a si mesmo, né? E é claro que aí se você quiser ampliar as suas luzes, né? As suas luzes, porque tem gente que além da luz branca coloca uma luz vermelha, uma luz verde e tal, quer dizer, você está mais equipado, você tem aí vários aspectos que você pode analisar uma experiência, né? Então, estudar quer dizer isso, né? Claro que o livro amplia a diversidade de luzes ou até aumentar a claridade da luz. Mas estudar é isso, estudar é você entender as coisas que se passam com você. Os livros, os filmes, as palestras, todas essas coisas, elas ajudam a nos entender, né? Entender a outra pessoa, entender o contexto, entender o mundo, né? Isso é estudo, né? Então é claro que no estudo nós nos deparamos com discursos que não são nossos, né? Eu para fazer esse programa, eu coloco aqui a minha opinião, mas é claro que a ideia original não é minha. E você pode fazer isso também, né? Então, hoje o conhecimento hoje ele remonta, né? Ele vem lá do século V, há 13 mil anos, quando começaram os registros, né? Os desenhos nas cavernas, né? A descoberta da linguagem, isso tudo. Então, o que nós sabemos hoje vem daquela época, adaptado aí conforme as circunstâncias, a modernidade, a evolução, né? Então, esses pensamentos eles vão mudando de significado a partir dos anos. E o que a gente traz aqui são entendimentos, né? Eu sempre procuro trazer a origem do pensamento, mas principalmente como esse pensamento ele deve ser entendido aqui na nossa realidade, né? Então, o sábio japonês Nichiren budista, né, ele já pensava isso no século XIII, ou seja, no ano de 1200, de 1300, ele já entendia, né, que todas as pessoas podem se tornar sábias pelas suas próprias experiências, se tornar iluminadas pelo que consegue armazenar de conhecimento. Ou seja, as pessoas podem se tornar plenas, iluminadas, através do estudo. E geralmente estudamos coisas que não nos pertencem.
o que nos pertence é a nossa interpretação do que estudamos, né? E é claro que a nossa interpretação pode servir de conhecimento ou objeto de estudo para outras pessoas. Se você é pai, se você é mãe, se você é amigo, se você gosta de dar conselhos, então você está doando um conhecimento seu para uma pessoa. Né? Isso você só consegue fazer isso porque, de certa forma, você estudou. O importante é que você potencialize o seu estudo, né? Aumente a sua capacidade de estudar. Tem uma frase que diz assim, para você escrever uma página, né, você teria que ler pelo menos 100 páginas para você fazer um resumo, fazer a sua interpretação de alguma coisa, você teria que estudar 100 páginas para poder dar uma opinião de uma página. Então, para mim falar um programa de 1 hora, eu passo horas e horas estudando. Não é uma coisa que eu chego aqui, olha, e começo a falar, não. Né? Um dia eu quero chegar assim, não ter mais preocupação nenhuma de fazer roteiro e chegar aqui, e falar. Isso é porque todos os estudos que eu faço já estão mais de que na ponta da língua. Mas não é bem assim, não. Para você focar ali no assunto, porque é muito fácil a gente começar a falar e perder o fio da meada, é bom fazer um roteiro, né? Fazer tudo direitinho. E é isso que eu faço aqui com vocês, para trazer realmente a melhor informação. E hoje, trazendo isso, a questão do estudo é realmente fundamental. Então, olha só, são outras pessoas, como o discurso não é nosso, né? Os discursos não são nossos, isso são porque outras pessoas que resolveram registrar aquilo que pensaram e graças a elas nós podemos compartilhar experiências vividas dos outros. Porque as pessoas escrevem as suas próprias experiências, né? Ou seja, pode ser as experiências físicas, né, ali na realidade, mas também pode ser as experiências metafísicas, aquelas que ficam só no pensamento, né? Desenvolvendo teorias ali para posteriormente colocar em prática e saber se realmente deu certo. No estudo, como diz o professor Clóvis de Barros, nós podemos entender mais sobre a composição da matéria do mundo, porque na química, os químicos discursaram para nos deixarem esse legado. Então, se hoje nós sabemos um pouco do mundo, nós temos que dar graças aos químicos que fizeram suas experiências, registraram e deixaram isso para nós estudar. Né? Também aprendemos sobre os movimentos dos corpos no discurso dos físicos, né? Os quais temos acesso em livros, aulas, através dos nossos mestres, professores e vídeos como esse, né? Então, textos, vídeos, áudios, a visão, a audição, o sentido, o tato, tudo isso são fontes de conhecimento que você pode sistematizar e transformar isso em conhecimento. Assim, sempre que há estudo, há um encantamento diante do discurso de alguém. E esse discurso chega até nós, mas só virará conhecimento só se realizará o estudo completo na hora que nós dialogamos com ele. Ou seja, todo esse discurso só faz sentido se nós conversar com esse discurso, né? Então, você está lendo um livro, né? Inclusive, uma dica aqui para quem gosta de ler. Quando você estiver lendo um livro, você como é que eu diria? Você imagina uma voz, você define que a voz do professor Clóvis de Barros, como eu já assisti muitos vídeos dele, então
Eu sei qual é o tom de voz, como é ali a dinâmica dele de falar, né? Então, e eu gosto muito do jeito que ele fala. E quando eu estou lendo o livro dele, é como eu vejo ele falando, né? Eu vejo ele falando. Cara, isso faz com que você tenha uma intimidade muito maior com o livro, que você formalize as perguntas ali com muito mais tranquilidade. Então, quando você estiver lendo um livro que você nunca ouviu, não conhece o autor, nunca viu ele falando, né? Então, imagine aí uma voz, mas sempre que você lê, imagine alguém na sua frente falando aquelas coisas que você está dizendo. Olha, a sua leitura vai ficar muito, muito bacana. E é isso que ele chama de dialogar com o texto, dialogar com o livro, dialogar com o autor, porque o autor, um livro que presta, ele faz afirmações, né? E aí você, quando o autor faz uma afirmação, você tem o direito de aceitar aquela afirmação, você tem o direito de contestar aquela afirmação, né? Agora, para você fazer isso, contestar, você tem que ter experiência e fazer uma comparação do que você acredita com aquilo que está sendo falado. Como, por exemplo, o que o sábio japonês Nichiren falou há quase 1000 anos, né? Porque nós estamos aqui no século 21, quase 1000 anos, dizendo que todas as pessoas têm o potencial de atingir até hoje ninguém contestou isso. Então é uma afirmação que durou aí, que perdurou, ninguém conseguiu provar o contrário. Então é uma afirmação boa. Então o que eu estou dizendo aqui, estude que você será uma pessoa que terá muito mais capacidade de encontrar soluções para os seus problemas, né? Continua aqui o professor. Na hora que nós, servindo-nos dos recursos da lógica, a lógica foi criada não sei se foi por Aristóteles, mas cada um tem uma lógica ali, mas essa ideia da lógica veio lá da Grécia. Não é uma coisa da natureza, é uma coisa descoberta pelos estudiosos, né? Comparamos com o que já sabemos, discriminando, aproximando, igualando, identificando e opondo. Isso é o diálogo com o conhecimento do qual você está diante. Assim, nós, diante do que estamos estudando, converteremos em conhecimento para nós toda vez que usarmos aquilo que está sendo ensinado, que nós estamos aprendendo. Aí sim, aí vira conhecimento para você. O estudo, portanto, é uma experiência que tem tudo para ser maravilhosa, alegradora e linda, porque somos naturalmente curiosos. Agora, nós temos essa capacidade de ser curioso, de procurar coisas. A questão toda é o que você procura, que tipo de informação você tem, né? Meu querido amigo Augusto H. Montenegro, um abraço, meu caro. Muito bom tê-lo aqui. Então, graças ao estudo, integramos uma complexa rede de pessoas que, como nós, resolveram discursar para as outras, assim como eu estou fazendo agora com você, né? E suas experiências, né? Quando estudamos, fazendo parte da humanidade, fazemos parte da humanidade e nos tornamos assim mais humanos. Isso significa que a ignorância brutaliza, nos leva ao primitivismo. Já falei aqui, essa segunda parte aqui foi o que acrescentei aqui no texto do professor. Ele falou que quando estudamos, fazemos parte da humanidade. A humanidade é uma coisa criada pelo homem, né? Originalmente, nós somos animais. Já falei aqui, se você quiser ver, já falei aqui sobre estado de natureza. Estado de natureza foi uma época da evolução, quando nós estávamos ali muito incipiente, né? Para quem acredita que nós fomos criados
teoria do criacionismo, né? Logo ali, nos primórdios, né? Quando a gente ainda não tinha ideia da nossa capacidade mental. Mas para quem acredita na teoria evolucionista do Charles Darwin, então nós passamos pelo estado de natureza onde nós vivíamos como realmente animais, né? Até que fomos descobrindo ali a nossa capacidade mental e chegamos aqui até agora. Mas uma vez que a humanidade é exatamente o nosso esforço de controlar os nossos instintos primários, os nossos instintos originários, né? Quais são nossos instintos originários? Caçar e comer, atacar e fugir, atacar e fugir, atacar e fugir. Então, na natureza, né, vamos pegar aqui os animais, que você que gosta aí daqueles documentários de vida animal lá na savana africana, ali é do mais forte. O leão tem ali o seu harém porque ele é mais forte que o outro, ele tem que lutar para ter aquelas leoas, ele tem que lutar para comer, né? E às vezes eles fazem esforço danado para pegar um gnu, e ele está ali comendo com seus filhos, com a sua prole ali, aí chega 20 hienas e toma dele. Nós também passamos por essa... Isso faz parte de nós, esse controle da nossa vontade de poder, né? Então a humanidade, ela veio em função do pacto social, das regras de convivência, das regras do respeito. Veio aquele negócio do direito de propriedade, que aí, né, então a casa é sua, esse celular é meu, por exemplo, e ninguém pode pegar, porque se pegar está cometendo um crime. Então, quanto mais nós estudamos, nós entendemos a questão da civilização, a questão da humanidade. E quanto menos nós estudamos, nós estamos mais perto, nós somos ignorantes. Ignorância pejorativo não é uma ofensa, não. É um estado. É um estado emocional, um estado físico, um estado intelectual. Você ignora alguma coisa. Ignorância vem de ignorar alguma coisa, né? O mais sábio, ele ignora alguma coisa. Então ele sabe muito sobre determinado assunto, mas é totalmente ignorante na outra. A ignorância aqui, ela faz contraponto com a humanidade. Então, se você estuda, entende que você não pode colocar os seus desejos de poder, né, porque isso desestabiliza, cria um clima de guerra, né? A ignorância com relação, contrapondo a humanidade, cria um clima de guerra. A humanidade cria um clima de paz, porque você entende os seus direitos, você entende os direitos dos outros. A ignorância não. A ignorância nos brutaliza, ou faz com que a nossa brutalidade, que está contida pela humanidade, entre em ação, né? Entre em ação. Então, tomara que agora você, com o conhecimento que tem, possa se tornar um anunciador, né? Alguém que também vai contar para os outros aquilo que sabe, para que assim outras pessoas, algum dia, possam estudar graças a você. O estudo nos humaniza, a ignorância nos brutaliza, né? Então, essa é a mensagem do professor Clóvis de Barros. Muito legal, né? Então, nós vamos aqui para os nossos comerciais e vamos ver como é que funciona o conhecimento aplicado, né? Ali no cotidiano. Numa metáfora muito bacana que responde por que a galinha atravessou a rua? Por que a galinha atravessou a estrada, né? Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos
Estamos de volta com o programa. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Estamos de volta com o maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor. Comigo, Sérgio Ramos, coach e desenvolvimento pessoal. O meu amigo H. Montenegro está dizendo aqui o seguinte: bom dia, meu irmão, obrigado por nos trazer tantas informações, que transformemos nossas informações em conhecimentos. Parabéns. Obrigado você, meu caro, muito obrigado. Saudade de você, viu? Também vê aqui o nosso amigo Luiz Alberto Gonçalves, um abraço lá de Guajará-Mirim, Rondônia. Bom dia, mestre, minhas saudações e um abraço fraterno e cordial para todos. Muito legal. João Alfredo da Mata, Verônica Damasceno, enfim, muito bacana, muito obrigado pela audiência. Muito bem, então já temos aí uma noção, né, muito superficial, mas contundente do que o conhecimento pode nos trazer. Então, olha só, porque a galinha atravessou a rua é tido como uma piada, sabe? Alguém escreveu esse texto aqui, não sei quem é, mas ele está na internet, mas é muito legal porque mostra a aplicação do conhecimento, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para você. Imagine que você está numa estrada e uma galinha passou. Aqui, como nós estamos aqui numa cidade pequena, e o interior aqui, quase todo mundo cria galinhas, né? Então é muito comum que quando eu passo de carro, galinha passa, o cachorro passa, né? Então tem ali muitos bichinhos, tem que andar devagar, inclusive, porque eles atravessam a rua, né? Gado, jumento, boi, cavalo, tudo isso está ali na beira da estrada. E foi uma galinha, que a brincadeira escolheu uma galinha, mas podia ser um cachorro. Por que atravessou a rua? A questão é saber por que a galinha atravessou a estrada. Então, olha só, né? Aí o cara que fez esse texto, ele disse que Platão, né? Platão, respondendo por que a galinha atravessou a estrada, diria: porque a galinha buscava alcançar o bem. E por que Platão disse isso? Porque Platão é um dos filósofos das atitudes, né? Que fala da felicidade, que a felicidade é fazer o bem, essas coisas todas. Então, ele opinou de acordo com aquilo que ele acredita. Então, isso quer dizer que quando nós opinamos sobre alguma coisa, vai depender das nossas crenças, das coisas que nós acreditamos. Então, para Platão, uma galinha jamais poderia atravessar a rua se não fosse para alcançar o bem, né? Aristóteles, já que acreditava que estudou sobre a natureza das coisas, aí para Aristóteles já é um pouco diferente, já muda de foco. É da natureza das galinhas
atravessar a estrada. Então é uma coisa inerente à galinha atravessar a estrada, né? Maquiavel foi, aliás, Freud, né? O primeiro aqui, o Freud. O estudo do Freud para a psicologia tem muito a ver com a sexualidade, né? Principalmente isso, a sexualidade. Então, dito isso, a resposta de Freud para o atravessar da galinha é o seguinte: a preocupação com o fato de a galinha ter cruzado a estrada é um sintoma de sua insegurança sexual. Né? Maquiavel, ele é leitura fundamental, para quem quer entender política, né? Ele entendeu ali por que existe o poder e fez sugestões, né? Então, o que diria Maquiavel com relação à galinha atravessar a rua? A quem importa o porquê? Ele está dizendo, não importa o porquê. Estabelecido o fim de cruzar a estrada, é irrelevante discutir os meios que utilizou para isso, né? Inclusive, tem aqui uma controvérsia que dizem que tem uma frase que os fins justificam os meios, né? Maquiavel nunca disse isso. E a pessoa que escreveu essa opinião do Maquiavel, ele fez isso baseado numa informação errada. Maquiavel não disse que os fins justificam os meios, né? Até porque, se você acreditar nisso, não importa, não existia ética, não existia moral, porque o que importa é o fim, o meio não importa. Então, ele entende que se o fim da galinha era chegar ao outro lado, não importa se ele atravessou a estrada ou não, importa que ele chegou lá. E não é bem assim, né? Nós não podemos fazer nada só por causa dos nossos objetivos. Nós temos que os meios qualificam os fins. Os meios qualificam os fins. Essa frase também não é do Maquiavel. Essa frase, quem eu vi pela primeira vez falar foi o jornalista Reinaldo Azevedo, que eu também recomendo. Assistam ao programa O É da Coisa. Lá no YouTube tem todos os programas dele, né? E vai ao ar no rádio pela Band News, às 18 horas, horário de Brasília, né? Então, os fins qualificam os meios. Como é que isso funciona? Isso funciona o seguinte: se você ficou rico roubando, então a sua riqueza não é lícita. Não é lícita. O meio que você fez para chegar ao fim, que é ficar rico, ela não lhe qualifica como fazer uma coisa boa, né, que é a visão de Platão, né? Então, cuidado. Se você pensa que o importante é chegar, você tem que observar que, se você fizer as coisas sem observar as regras sociais, os pactos sociais, as leis que regem ali a convivência, o pacto que nos faz humanos, então cuidado. Cuidado que você pode estar cometendo crime, né? Outro pensador que também opinou, segundo o autor desconhecido desse texto, sobre por que a galinha atravessou a rua, Marx, que é conhecido pelo criador do comunismo, né? O atual estágio das forças produtivas exigia uma nova classe social de galinhas, as galinhas capazes de cruzar estradas, né? Então, as galinhas geralmente ficam presas. Então, essas galinhas, elas estavam ali oprimidas pelo poder capitalista, vamos dizer assim, e aquela galinha em particular conseguiu se livrar, quer dizer, uma nova classe social, uma galinha que é capaz de cruzar a estrada, ir atrás de um outro fim, de outros objetivos, né? Albert Einstein, um dos cientistas que revolucionou realmente o mundo, né, com as suas ideias. Então,
ele diz, se a galinha cruzou a estrada, ou a estrada se moveu sob a galinha, depende do ponto de vista. Isso porque Einstein foi o criador da teoria da relatividade. Ele disse que nada é absoluto e que tudo é relativo, ou seja, nem tudo que parece ser é. Tem aquele negócio Denorex, parece, mas não é. Um comercial aí que viralizou, né? Naquela época, hoje a gente chama de viralizar, mas naquela época dizia que entrou na cabeça das pessoas que a gente não esquece até hoje. Então, nem tudo que você vê pode ser verdade. Então, ele diz que você tem que dizer depende, ou é isso mesmo, isso é verdade. Então, você criticar o que você está vendo, né? Por exemplo, tem gente que, por mais provas que estejam aí, que a Terra é redonda, mas tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, ele foi ali, ele deve ter levado o relativismo ao extremo, né? Então, se estão dizendo que a Terra é redonda, então eu posso dizer tudo é relativo e posso dizer que a Terra não é redonda. Mas tem coisas, olha, tem coisas que não dá, né, bicho? Não dá. Sócrates, sobre por que a galinha atravessou a rua. Tudo sei é que não sei. Eu realmente não sei porque a galinha... Eu não sei porque que a galinha atravessou a rua. E essa frase do Sócrates aqui é muito interessante porque o pessoal fala que é uma demonstração de humildade, né? A pessoa diz que não sabe tudo, né? Não sabe tudo. Agora, esse tudo aí depende da sua percepção. É relativo, né? É relativo porque é subjetivo. Cada pessoa vai dizer ali o que importa com relação a isso. Mas agora, você é capaz de dizer que Sócrates não sabia de nada? É claro que sim, nós estamos falando dele aqui depois de 13.000 anos. Então o homem sabia tudo, né? Então, mas essa questão de você... Por exemplo, você vem aqui para o programa, né? E eu começo a falar que estudo ilumina, que estudo é bacana. Aí você diz assim, isso eu já sei. Então você não vai prestar atenção, talvez você saia, desliga o rádio, ou clica no xizinho e sai da live, sai da apresentação do programa aqui no Facebook, ou muda de página, ou enfim. Se você estiver vendo o programa pela televisão, você pode mudar o canal. Só que quando você diz que isso eu já sei, você não estuda. Então, quando você diz sei que nada sei, você está esvaziando a sua mente para um novo conhecimento. Então, o sei que nada sei é o seguinte, tudo pode ter uma nova informação. Por mais que você já saiba muita coisa, mas tem gente colocando mais informação, descobrindo mais coisas sobre aquilo que você já sabe. Então, isso eu já sei, pode ser uma questão arrogante e sei que nada sei, ou sei que isso eu não sei, é uma questão de humildade que faz com que você queira aprender, né? lhe predisponha a atender. Outro filósofo que, segundo o autor do texto, opinou sobre por que a galinha atravessou a rua, ele diz, a galinha não atravessou a rua, não atravessou a estrada porque não podia mover-se. Parmênides é o filósofo que acredita que o movimento não existe, né? Darwin é o criador do evolucionismo, né? Ele diz que ao longo de grandes períodos de tempo, as galinhas têm sido selecionadas naturalmente, de modo que agora tem uma predisposição genética a cruzar a estrada.
né? Quando as galinhas apareceram, não tinha estrada, né? Estradas são invenções humanas, né? Mas bem que os animais faziam aquelas trilhazinhas ali. Então, a galinha evoluiu, porque a galinha, com certeza, não é essa galinha que nós conhecemos hoje, assim como nós não somos os humanos, o Homo sapiens que nós somos hoje, porque houve evolução, né? Então, essa nova versão da galinha a capacita, né? Capacidade natural, né? Selecionada naturalmente, de modo que agora ela tem uma predisposição genética a cruzar estradas e por isso elas, como é que eu diria, elas conseguem cruzar a estrada. Blaise Pascal, né? Outro filósofo que diz o seguinte: o coração da galinha tem razões que a própria razão desconhece, né? Quer dizer, são coisas, ele acredita que temos motivações que nós desconhecemos, né? Paul Sartre, trata-se de uma mera fatalidade. A existência da galinha está em sua liberdade de cruzar a estrada. Então é livre-arbítrio, ela quer cruzar a estrada, então ela cruza a estrada. Nietzsche, ela deseja superar sua condição de galinha para tornar-se uma super galinha, né? Muito legal, né? Pavlov é aquele cara que fez aquela experiência, é um cientista russo, filósofo russo, é um pesquisador russo que fez uma pesquisa que os cachorros, a questão do gatilho, né? Que foi assim, ele queria a teoria do condicionamento, né? Em que nós podemos nos condicionar para acordar de manhã cedo, para comer pouco, para não arranjar briga, para estudar. Tudo isso é possível através ficou mais claro através dessa pesquisa do Pavlov, né? Que ele levava comida para os cachorros e os cachorros começavam a salivar ali só toda vez que ele levava comida. Depois ele começou a associar a hora de trazer comida ao bater do sino, né? Então ficou condicionado para os cachorros o seguinte: na hora que ele batesse o sino é porque estava na hora da comida. Assim como nós fazemos com o despertador. Na hora que o despertador toca é a hora de acordar e levantar. Então, comer passou a significar tocar o sino. E acordar, já que para a nossa realidade, foi substituído pelo barulho do despertador, né? Então, ele fez tanto isso que depois ele só tocava o sino e os cachorros já salivavam como se estivesse comendo ali, né? É impressionante isso. E Pavlov, né, diante desse conhecimento que ele desenvolveu, opinou também sobre a galinha e disse: porque antes eu tocava uma sineta e oferecia alimento à galinha do outro lado da estrada. Agora, após vários experimentos iguais, basta tocar a sineta, se lhe dar alimento, que ela atravessará. Então, para o Pavlov, a galinha ficou condicionada a atravessar a estrada porque alguém fez alguma coisa lá que aqui no interior a gente faz assim, né? Na hora que você faz isso, as galinhas vêm para perto de você, porque aqui no interior é assim, ó, você vai dar comida para as galinhas. Aqui todo dia os quintais incríveis, cheios de árvores, com porco, galinha, bode, tudo que você imaginar, as pessoas criam aqui. Então, na hora que você vai dar galinha, fica espalhada por aí, né? Tem pessoas que criam galinhas aqui na rua, né? Não tem cercado, mas as galinhas, todo mundo sabe que aquela galinha é de fulano de tal, né? Então, como é que faz para chamar a galinha? Tem um horário e a pessoa fala mais ou menos assim, eu acho, e as galinhas vêm, e aí ela dá comida.
Isso tem a ver totalmente com esse experimento de Pavlov, né? de Pavlov. Muito bem, Hipócrates, né? Que ele diz que a teoria, o moral, constitui o principal corpo de explicação racional de uma doença. Ele diz o seguinte, que a nossa alegria e a nossa tristeza interferem na nossa saúde. Quanto mais tempo você se mantém alegre, você está menos propenso a adoecer, né? E quando você está triste, tanto que a tristeza profunda leva a uma doença, depressão, né? Depressão. Mas a tristeza, a angústia, a ansiedade, os pensamentos ruins, o mau humor, ele além de poder desencadear doenças, ele atrapalha na cura da doença. Né? Se você não acredita que pode ser curado, você pode botar o remédio que for, não vai dar muito resultado, não. Então, o seu humor, né? O seu humor, ele está diretamente relacionado à sua saúde, Muito bem. Então, o Hipócrates, acreditando nisso, ele disse que a galinha atravessou a estrada devido ao excesso de humores em seu pâncreas, né? E Kant, o último aqui, né? O Kant, o nosso último filósofo, que também opinou sobre a galinha atravessar a estrada, ele diz, a galinha seguiu apenas seu imperativo categórico próprio das galinhas. É uma questão da razão prática. E por que ele disse? Porque o imperativo categórico é a sua vontade original, né? A sua vontade, a sua vontade de fazer aquilo que você quer fazer, né? Que ele fala que é um imperativo categórico, a sua vontade absoluta de fazer as coisas. E ele diz que a galinha também tem a sua própria vontade de fazer a coisa e colocou aquela coisa que ela acha que ela tem razão em prática e atravessou a estrada, né? Então, essa brincadeira aqui serviu para a gente ter uma ideia de como, né, de como a gente resolve problemas, né? Então, se você tem uma crença muito forte, por exemplo, se você é um comunista, você vai ver as soluções sempre pelos princípios do comunismo. Se você é capitalista, se você é democrata, você vai ver sempre as soluções pela visão democrata, pelos princípios da democracia. Se você é um evangélico, você sempre vai ver soluções, vai entender os problemas sempre do ponto de vista dos princípios evangélicos e de acordo com a sua congregação, da sua igreja ali específica, né? Porque segundo aí pelo menos tem 23 mil seitas e religiões baseadas só na Bíblia, hein? Inclusive tem gente que colocou igreja onde o diabo é considerado como Deus, também baseado na própria Bíblia. É um negócio assim incrível. A nossa capacidade de interpretar é uma coisa assim fenomenal. E você? Quais são as suas crenças a sua crença majoritária, a sua crença que sempre você analisa as coisas por esse prisma, né? Por esse prisma. Então, nós temos aqui uma coisa. Existe uma técnica chamada roda da vida, né? Que você começa, o roda da vida é um gráfico, né? Um gráfico com rodas dentro, são 10 círculos dentro do outro, e cada círculo desse, são 10 círculos, né? Cada círculo desse representa um nível de bem-estar ou mal-estar, né?
Então são 10. Então você pode dizer assim que a sua espiritualidade está 10, né? Que é o melhor do gráfico, é o ponto máximo que você pode chegar. Seu estado ótimo, espiritualidade, estado ótimo, 10. Espiritualidade, estado péssimo, ruim, 1. Então até de 5 para baixo, ele é considerado ruim. De 5 para cima, é considerado bom, né? E a roda da vida, porque como é uma roda, vamos supor que se todos as suas notas para espiritualidade, propósitos, hobby, lazer, corpo, saúde física, saúde emocional, carreira, estudos, finanças pessoais, família e relacionamentos, vida amorosa, né? Se tudo isso tiver 10, então você tem ali, a sua vida está redonda, né? Está rodando direitinho. Mas se a carreira está 1, a vida amorosa está 8, aí você não tem mais uma roda e aí você precisa trabalhar, né? Cada momento desse. Então, o que quer dizer é o seguinte, que pegando ali a ideia dos vários pensamentos, analisando a atitude de uma galinha, uma atitude hipotética de uma galinha, que é uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria, muito bacana. Uma hora nós vamos falar aí sobre a origem das brincadeiras, né? Brincadeira tem mais verdade que você pensa, viu? Né? Então, então você viu aí, né, pessoas caracterizadas pelo seu pensamento, né, ali, aquele pensamento que mais evidente, eles tiveram visões totalmente diferentes sobre a imagem da galinha atravessando a rua, né? Que isso é fantástico. Como é que você traz isso para a sua realidade? Como é que você traz isso para a sua realidade? Você traz isso para a sua realidade descobrindo, primeiro, qual é a sua principal crença, né? Bom, se eu sou um evangélico, por exemplo, eu vou entender a espiritualidade diferente de um católico, de um budista, de um ateu, de um muçulmano, de um islã, né? E aí você também vai ter hobbies diferentes, você vai ter lazer diferente, você vai ter um corpo diferente, enfim, cada um vai cuidar dessas coisas todas relacionadas à vida, de repente, diferentemente, aliás, de acordo com a sua crença máxima, entende? Então isso é um exercício muito bacana você fazer. Por que eu sou desse jeito, né? Você vai descobrir, né? Por que eu através... Faça essa pergunta aí, né? Coloque-se no lugar da galinha e coloque-se também no lugar de todos os comentaristas sobre atravessar a rua. Atravesse a rua. Atravessar a rua também é metafórico. Na verdade, você tem que perguntar por que você fez isso. E você vai descobrir qual é a sua crença mais importante, né? Sua crença mais importante. Sua crença mais importante. O que você fez ajuda na sua espiritualidade? Outras perguntas que você pode fazer. O que você fez atende ao seu propósito de vida, se você tiver o sentido da vida? Se o que você fez tem a ver com o seu hobby, com a coisa que você gosta de fazer? Tem a ver com lazer? Tem a ver com o corpo? Tem a ver com saúde física? Tem a ver com saúde emocional? Tem a ver com a sua carreira? Tem a ver com seus estudos? Tem a ver com finanças pessoais? Tem a ver com família e relacionamentos? Tem a ver com vida amorosa? Isso apenas para falar de alguns aspectos da vida, né? Então, cada um desse aqui tem tem alguém que falou sobre isso, né? Então, você deve ter uma crença para cada negócio desse aqui, para cada aspecto da sua vida, né? Então, você vai interpretar a sua atitude, que pode ser atravessar uma rua. Por que você atravessou a rua? Porque eu tinha que passar para o outro lado. Ou porque eu tinha um chamado para fazer. Delfino Canazava, muito obrigado pela audiência. Saudade de você, meu caro. Um abraço.
Então acabou o nosso tempo, né? Mais uma vez, passou muito rápido. Mas se você não entendeu direitinho aí essa questão da roda da vida, essa questão de como você vai fazer as perguntas para cada coisa que você faça, por que eu fiz isso? Você já se perguntou isso uma vez. Então a resposta vai ter de acordo com as suas crenças, com a sua especialidade, né? Eu acredito em Deus, então as coisas que eu faço vão atender a essa crença. Então, você vai dar um passo enorme para mudar, para viver melhor, ok? Então, muito obrigado. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, né? E fique atento aí aos avisos aí na nossa página. E lembrando que se você quiser ver esse programa e os outros, você pode assistir aqui mesmo no meu perfil, na página também no Facebook, Mudar para Viver Melhor, e também lá no meu canal, lá no nosso canal, no YouTube, Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Você pode ver os programas quantas vezes você quiser, com quem você quiser, onde você quiser, e pelos motivos que você quiser, tá bom? Então, um abraço, um beijo no coração e até amanhã. Espero que você tenha gostado, porque para mim foi ótimo. O programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Dunasmar 87,7